A primeira página da República Brasileira começou a ser escrita no dia 15 de novembro de 1889. A proclamação da República deu fim a mais de 80 anos de monarquia, mas as páginas seguintes dos livros de história contam uma narrativa de rupturas e turbulências. A própria República chamada do café com leite, depois agora, mais recentemente, os historiadores têm mostrado que não havia essa estabilidade como a gente estudou nos livros didáticos, na escola. A República chamada Café com Leite, ela também é marcada por várias instabilidades, por várias tensões, né? De fato, essa estabilidade, ela está mais no plano dos projetos, né? Isso, de fato, o jogo político não permite a existência de uma estabilidade real. Ela visa estabilidade, mas é marcado por tensões e conflitos o tempo todo. Ao contrário do que diz o senso comum, o 15 de novembro não foi um projeto que se consolidou ao longo do tempo. Para esse historiador, a proclamação da República não era uma demanda popular. A proclamação da República no 15 de novembro, ela respondeu a movimentos muito imediatos e muito localizados em termos sociais e políticos, tendo sido fruto de um golpe propriamente dito, patrocinado em grande instância pela mocidade militar, que eram os jovens oficiais da escola militar que, imbuídos de ideias positivistas na pregação republicana, fizeram alianças com outros setores e outros grupos para viabilizar a derrubada do regime monárquico em 1889. As seguidas rupturas no governo brasileiro criaram um sistema republicano instável. Em 2 ocasiões, golpes de Estado implementaram ditaduras no país. O Estado Novo, liderado por Getúlio Vargas na década de 1930, e a ditadura militar, que durou 21 anos. Na verdade, você tem uma instabilidade dentro da República Brasileira, e aí, claro, isso tem a ver mais com, às vezes, uma dificuldade ainda das instituições políticas e também da própria sociedade estabelecerem, vamos dizer, avanços na democracia. Enfim, a democracia brasileira certamente precisa ainda, vamos dizer assim, se consolidar. No campo econômico, o país alternou momentos em que o dinheiro estatal foi o principal motor para o desenvolvimento, com épocas nas quais o capital estrangeiro foi a ferramenta central para o progresso. Embora o Brasil, em boa parte do século XX, fosse uma economia fechada, muito voltada para si mesmo, com o mercado baseado na substituição de importações, modelo a presença do Estado muito forte, a partir dos anos 90 ele vai fazer uma transição para uma economia onde a participação do Estado, principalmente em alguns setores como telecomunicações, siderurgia, petroquímico, vai se reduzir e abre espaço para o investimento estrangeiro. Mas isso também é um fruto do próprio processo de globalização, de uma maior integração das economias a nível internacional. Desde 1988, a Constituição brasileira tenta apontar novos caminhos para a República. Especialistas concordam que houve avanços em questões sociais. A gente está vivendo um período de retrocesso político, de uma ascensão do conservadorismo, em que, mais do que nunca, é muito importante a gente voltar para a Constituição de 88, entender a historicidade dessa Constituição, ou seja, quais foram os seus representantes, quais foram os seus embates e avanços e defendê-la, né? Assim como a gente tem que prestar muita atenção na construção da consolidação das leis trabalhistas, que hoje está sendo vendida como um instrumento antigo, como uma coisa do passado, antiquada, mas que não, tem um valor fundamental para a regulamentação das leis trabalhistas. Isso foi uma conquista dos trabalhadores. A gente aprende na história, né, no ensino médio, de que as leis trabalhistas foram um presente de vagas, foram outorgadas, né, foram leis de cima para baixo, mas não, se a gente olhar a partir de uma perspectiva da história social, a gente percebe que a legislação trabalhista foi um produto, um resultado das lutas dos trabalhadores duramente conquistadas desde os anos 10 até os anos 40. Isso a gente não pode abrir mão dessas coisas assim tão fácil, né, em nome de uma modernização. No entanto, a Operação Lava Jato, que investiga crimes de corrupção entre políticos e empresários desde 2014, evidenciou falhas do sistema republicano brasileiro. Não é possível avanços na área social ou avanços substantivos, mesmo na área econômica, sem que a gente resolva esse problema político.
Ou seja, o Brasil tem que novamente acreditar no seu sistema político, acreditar nos partidos, nas lideranças e nos governos. Porque, bem ou mal, é a política que faz essa intermediação entre aquilo que deseja a sociedade e aquilo que vai ser oferecido em termos de serviços sociais. Quer dizer, é o Congresso Nacional, são os governos, enfim, as instituições políticas que devem procurar transformar a Carta Magna em coisas palpáveis, em coisas concretas.